Fala galera, aqui quem fala é do Novo Mundo e estamos aqui mais um vídeo para explicar a criação do modo cabalístico. Basicamente, no começo existia Ain. Ain significa nada e o espírito incriado de Deus estava em Ain. Depois existia Tohu, que é o começo da existência, que é o plano acausal. Existe o plano espiritual, que foi o nada, e o plano acausal, que os dois são imateriais. Os dois são incorpóreos, não são físicos. Primeiro é o nada, depois é o caos, é o nada e o tudo. Todas as dimensões espaciais e temporais e ao mesmo tempo sem dimensões, sem espaço e atemporal, né? E a dimensão zero, sem dimensões e com todas as dimensões, né? É o tudo e o nada. E através dele, do Tohu, é que vem Ein Sof, que é sem limites, que através desse caos teve uma linha temporal criada através disso. E depois vem Boru, que é vazio, que significa a inexistência de matéria. Nesses tempos que Ein Sof é criado, o caos o caos não impera mais. Aí o Demiurgo já toma forma no Ein Sof. Na Cabala, na minha impressão, tem dois deuses. O Deus que está caído na sua criação material e o Deus soberano sobre todas as coisas, espiritual somente, porque existe o espiritual e o físico. E por meio de Boru, de vazio, né? Ein Sofial, que é toda a matéria condensada numa parte minúscula da estrutura cósmica. E Jasek é a escuridão, que fala que talvez da antimatéria. E depois disso vem as Sefirotes e as Clifotes, que é a manifestação do mundo físico. E basicamente, a manifestação do mundo físico não, a manifestação é da criação, que foi adiante, porque o mundo físico começou no Ein Sof, no sem limites. Ali que começou o Demiurgo. A consciência dele é datada de lá. E ele que criou esse Boru, né?
esse 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 borro, né? Porque ele não é o Deus transcendental, ele é o demiurgo, né? E ele está caído em Def. Def é o abismo, que não é uma sefirote, que é a junção de todas as 10 sefirotes em um abismo. Na área do conhecimento do bem e do mal não tem esse abismo. Só são as 10 clifotes, não tem a junção delas. E esse ser é um dos deuses do panteão sumério, como eu sempre digo. E eu não vejo mais por que cultuar. Antes eu cultuava, eu adorava, mas agora descobrindo a verdade, né? Realmente é edificar, né? Porque essa que é o alienígenas existem, sabe? Alienígenas e todas essas coisas. E o cristianismo não aborda sobre isso, não aborda esses temas, porque iria desmoronar, né, a cultura. Eu acredito em outras raças e que outras raças também vão ter o direito de estar no juízo final. Mas eles não são como seres humanos, porque quem criou os seres humanos, quem criou o homem foi o Enki, foi o Neodemiurgo, né? Ele que deu o espírito de vida, espírito humano. As outras vidas não foram criadas por ele, segundo minha lógica. Então elas merecem vida eterna também. Somente os arcontes, que são os governantes malignos, né? Do cosmos, o que serve o demiurgo. Aqui eu vejo, na minha visão, o aspecto sombrio da cabala como algo bom, o mundo clifótico. E com os verdadeiros anjos, os Sheidins. Que essa é a única explicação cabível, né? A todas essas perguntas.
E a origem do diabo e do arquétipo maligno dele foi na Mesopotâmia Antiga, né? Encontraram na Mesopotâmia Antiga. Que era na verdade, não sei se era Mesopotâmia, na verdade é o Arimã, que, que, que era uma divindade, né, pagã, né, que recebia adoração, né, era um défo. Esses défos também podem ser os Anunnakis, são os verdadeiros, são deuses, digamos assim, mas deuses assim que falam que são deuses que devem ser rejeitados. Esses deuses é que pode causar possessão, e são considerados como demônios. E eles estão no terceiro céu. Sim, eles estão no terceiro céu. Eles são os Anunnakis. Eles não estão no segundo céu. Igual Samael e os outros seres, anjos caídos e decaídos. Eles estão no terceiro céu. Eles são deuses. Ou seja, existe sim, quem fala que não é ignorante. Existe sim uma distinção entre um Deus, para quem fala que eu estou falando de idiotice, um Deus distinto do outro. Um Deus material que criou o mundo material, um ser que criou o mundo material, e o Criador Supremo. E basicamente eu interpreto como sendo todas as religiões monoteístas, elas contou esse demiurgo, menos uma, eu acho, é um achismo meu, que é o Zoratrismo, que eles cultuam a Ahura Mazda. Eu acho que não é o demiurgo, não. É realmente a mesma figura de Tiamat. E que gerou todos, né? E também tem o Espírito do Bem, ou Espírito Santo, o Espírito Criativo, ou Espírito da Luz, que sua antítese é o Arimã. Aí existe essa guerra, né, espiritual entre o bem e o mal. E quero ver se eu tenho mais algo para falar.
como eu me vejo, né? Eu me vejo como uma pessoa mandada por, por algo superior. Por isso que eu tento ao máximo fazer o autoconhecimento nesse canal. Porque não crendo na ressurreição de Cristo, torna-se relevante esse anticristianismo, por causa que muitos aí vão interpretar mais, e Satanás não era a antiga serpente, ela foi reinterpretado por João, pois no Gênesis 3 estava falando que era o animal mais astuto do campo, mas não referiam a nenhuma entidade maligna. Mas só depois que houve sim uma distinção entre Samael e Satanás, que eu sei disso, que pessoas que pesquisam mais sabem disso, e que Samael é que fez isso. Pelo mesmo motivo que eles não eram imortais, simples. Eles precisavam de uma linhagem para vir um Salvador. E enfim, eles criaram, Samael teve um filho com Eva para ter essa é a lógica do Apocalipse, né? A ressurreição. E há uma distinção muito grande entre Samael e Arimã, que eu contei aqui. Porque um fala que foi criado perfeito nos caminhos, até se cortou iniquidade nele. O outro era homicida desde o princípio. Aí você fica confundido. Ele era mal desde o princípio ou era bom depois se tornou mal? É justamente dois seres. Mas o Samael não foi criado por Deus, ele foi um filho de Tiamat. As religiões, elas, principalmente as bramânicas, elas são bem manipuláveis. Uma coisa que eu discordo, mesmo eu tendo muito relação com o islamismo tem aqueles que Deus não pode gerar filhos, mas Deus pode gerar filhos. Tanto os filhos de sangue, biológicos, tanto como os filhos espirituais. E
o mundo espiritual, para você ver quão grande ele era, ele há de vir, porque ele não existe, e quando ele existia, ele era, e ele há de vir, porque ele veio a existir, e ele agora era, mas ele já há de vir. Basicamente, é a existência do mundo espiritual e a existência de Deus. Ele é autor de todas as coisas. E acredito que as religiões deturparam os ensinamentos da primeira religião monoteísta, que é o zoroastrismo, que afirma que tem só um Criador, o Ahura Mazda. O Criador do bem e do mal. O que gerou todos, né? E de outros desses, monstros que foram gerados por Tiamat e Kingu, foram demônios muito influentes aí no cristianismo, com Asmodeus, Astarote, esse né, desconhecido Lucifugir Vocali, Belfegor, Adramalek, Lilith, Nama, Belial, Moloque e Samael. Acho que são todos esses. E aí Baal. E se pode me perguntar também sobre uma entidade que no zoroastrismo é chamado Aeshma e se tornou Asmodeus. Mas tem uma diferença entre essas entidades, Asmodeus e Aeshma. O Asmodeus é uma entidade que mora no inferno, né? Que habita o inferno, que é um dos demônios da Goethe. É um rei poderosíssimo no inferno. O Asmodeus. E já o Aeshma é um Défo, ou seja, é um Anunnaki, logo não é um anjo, logo vive no terceiro céu. Mas como esses seres vêm para cá, para esse universo, eu acredito que tem assim uma velocidade ou forma de atravessar longas distâncias, né? E porque essas criaturas que provocam possessão demoníaca, muitos acham que são anjos caídos,
mas eles até que podem fazer a possessão, mas eles não são totalmente maus, os anjos caídos. Eles são imortais, eles têm a imortalidade, que não faz sentido. Samael estava certo ao revelar o Demiurgo. Eu vejo em Samael a liberdade. E também a justiça. Não só como um símbolo de violência e de tirania, mas um símbolo de justiça. E os mesmos shadings não são os Deathfalls. Os shadings são criaturas diferentes dos Deathfalls. Enfim, ficar pensando aqui. Falam que o Demiurgo é o criador caído, mas ele não, eu acredito que ele não é o criador caído, ele é o criador material que caiu na sua própria criação. O criador caiu, mas ele não é o criador antes da criação. Antes da criação ele não era o criador. Existia outro criador que é o verdadeiro Deus. Está bem além desse demiurgo.